Voltei, primeiro ano. Vamos lá, página 100. Rabo do leão. Desenvolvimento, 2 pontos. Da semente à planta. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ver como acontece com as plantinhas o desenvolvimento delas. Desde que a gente planta a sementinha até ela brotar e virar uma planta grandona. Tá bom? Então vamos lá. Vou começar a leitura, tá? Embaixo do rabo do leão. Na natureza, algumas plantas nascem quando suas sementes caem na terra, após serem levadas pelo vento, pela água ou por animais, né? Nem sempre o homem interfere no nascimento e na plantação, né? A natureza se encarrega disso sozinha, certo? Pode bater o vento, as sementes caírem, e aí o tempo vai se encarregando do desenvolvimento das plantas. Podem ser através dos animais. Lembra que numa aula anterior eu falei que a abelha, quando ela vai pegar o mel da flor, ela carrega o pólen para outros lugares e assim as espécies se espalham, né? Então é mais ou menos por aí. Então, repetindo aqui. Na natureza, algumas plantas nascem quando suas sementes caem na terra, após serem levadas pelo vento, pela água ou pelos animais. Tenho algumas figuras aqui que eu vou ler as legendas depois que eu ler aqui o último parágrafo embaixo. O ser humano também pode cultivar plantas para a sua própria alimentação, espalhando as sementes na terra. Essas plantas podem ser cultivadas em hortas e em grandes plantações. Então agora a gente vai ver as figuras com as suas respectivas legendas, falando um pouquinho sobre isso que eu li agora. Aqui, ó, é uma goiaba. Ela já está madura, pronta para ser colhida em uma goiabeira. A planta, a árvore onde nasce a goiaba, é a goiabeira. Aqui eu tenho uma anta, um animal. Mas por que essa anta está aqui, tia Bruna? Vamos ler a legenda. A anta, ela espalha as sementes do fruto do qual ela se alimenta. É um animal herbívoro, se alimenta de plantas, certo? E aí, conforme ela vai comendo, ela vai largando as sementinhas, ela não come as sementes. Então, ela pode comer num lugar, ir andando, mastigando, e lá na frente largar as sementes. Então, ela consegue fazer com que essas sementes se espalhem no ambiente, certo? Aqui embaixo eu tenho sementes sendo colocadas na terra para serem germinadas. A gente vê aqui a mão do homem, então é um ser humano que está plantando essas sementezinhas aqui. E aqui a gente vê um agricultor ali, ó, com uma enxada na mão, cuidando de suas plantas. Não adianta só plantar, tem que cuidar, certo? Se não cuidar, não vai nascer legal. E para relembrar, do que as plantas precisam mesmo, hein? Para poder crescer bonita, saudável? Água e luz solar, luz do sol. Tem que ter, senão ela não cresce, tá bom? Vou pausar e vou voltar para a gente fazer as atividades da página 101.